A carreira de Jon Jones é marcada por altos e baixos, sucessos e fracassos, triunfos e controvérsias. Como um dos lutadores mais talentosos e habilidosos da história do MMA, Jones é um nome que ressoa com entusiasmo e admiração em todo o mundo. No entanto, sua trajetória também é cercada por sentimento de drama devido aos desafios que ele enfrentou em sua vida pessoal e profissional. Jones é uma figura polarizadora, admirada por muitos, mas também criticada por outros. Mas independente do que você pense sobre ele, é inegável que a carreira de Jones é uma história de perseverança, superação, dedicação ao esporte. Conheça agora a história de Jonathan Dwight Jones, ou para os mais íntimos, Jon Bones Jones. Jonathan Dwight Jones, também conhecido como Bones, nasceu na cidade de Rochester, Nova York, nos Estados Unidos, em 19 de julho de 1987. Jones fez seu nome na categoria meio pesado do UFC. Atualmente, ele subiu de categoria e hoje ele está lutando na categoria dos pesos pesados da organização. O atleta é considerado um dos maiores de todos os tempos. Não à toa, sofreu apenas uma derrota em sua carreira dentro do UFC. Outra marca notável na carreira foi em 2011, quando se tornou o campeão mais jovem da história do evento. Jones é conhecido pelas suas polêmicas dentro do octógono e também é muito conhecido pelas suas polêmicas na sua vida pessoal. Ele já se envolveu em várias polêmicas, sendo duas delas em um acidente de carro e vários escândalos sobre drogas. O norte-americano é especialista em Gaido Jiu-Jitsu, wrestling, boxe, kickbox e jiu-jitsu brasileiro. Ele se diferencia dos outros adversários pela variedade de golpes e pela constante inovação no estilo de luta. Como Jon Jones começou no MMA. O primeiro torneio profissional de Jon Jones no MMA foi em abril de 2008. Ele acumulou uma sequência de 6 vitórias seguidas e nenhuma derrota em um período de 3 meses. Jones já treinava luta livre quando adolescente. Já no ensino médio, ele já foi campeão estadual pela sua escola. Algum tempo depois, já venceu também um campeonato nacional pela sua faculdade. O norte-americano desistiu da faculdade, onde cursava Justiça Criminal, para se dedicar exclusivamente às artes marciais. Em julho de 2008, realizou a sua estreia no UFC, substituindo um lutador com apenas 2 semanas de antecedência. Sua estreia no UFC. Jones estreou no UFC com o pé direito na categoria de meio pesado, e as circunstâncias foram um tanto quanto surpreendentes. Ele topou substituir o lutador Thomas em cima da hora. No octógono, mesmo sem experiência no evento, Jones derrotou o brasileiro André Guzmão no UFC 87 por decisão unânime dos árbitros. O duelo surpreendeu o mundo, pois o norte-americano aplicou uma série de golpes até então poucos utilizados no campeonato, como cotoveladas giratórias e chute por trás. Sua segunda luta ocorreu no UFC 94. O adversário da vez foi Stephen Bonnar. Jones venceu mais uma vez por decisão unânime. Nesse combate em específico, o atleta encaixou socos poderosos e aplicou um suplex, golpe tradicional da luta livre. Em setembro de 2009, após confirmar uma sequência de 3 vitórias, assinou um novo contrato com o UFC que lhe garantiu mais 4 lutas no torneio. Neste período, Jones ganhou 3 duelos e sofreu a sua primeira e única derrota na carreira. O revés ocorreu no UFC 10 Finales, contra o adversário Matt Hamill. Jones aplicou algumas cotoveladas ilegais que deslocaram o ombro do adversário. Normalmente, esse tipo de conduta dentro do UFC tiraria apenas 1 ponto do lutador no round. No entanto, como Hamill ficou impossibilitado de prosseguir no combate, Jones foi penalizado com a derrota. Primeiro cinturão. Em 2011, no UFC 128, Jones substituiu Evans, que havia se lesionado na disputa de cinturão do meio pesado contra o brasileiro Mauricio Shogun. Bones finalizou o adversário com nocaute técnico no terceiro assalto e se tornou o campeão mais jovem da história do evento, levando em consideração todas as categorias. O período de Jones, que sucedeu à conquista do primeiro cinturão, foi de extrema dominância. Jones foi tão dominante na categoria de meio pesado que defendeu o título do meio pesado em 11 ocasiões consecutivas. Nesse meio tempo, Jones protagonizou 2 lutas épicas. Na primeira, contra o brasileiro Vitor Belfort no UFC 152, Jones quase foi derrotado com um armlock já no primeiro round. Um dos poucos momentos que Jones ficou muito próximo de perder o seu cinturão. Outro destaque
foi o UFC 165 contra Alexandre Gustafsson, duelo que garantiu o recorde de defesa de cinturão a Jones. Numa das melhores lutas da história do UFC, Jones venceu por decisão unânime, e a luta foi uma das mais equilibradas e emocionantes da história do UFC. A perda do cinturão. Em abril de 2015, Jon Jones perdeu o cinturão após se envolver em um acidente. Dirigindo bêbado, ele chocou com outro carro, abandonou o local e não prestou socorro à vítima. Essa vítima foi uma mulher grávida que havia quebrado seu braço no momento da colisão. A atitude foi condenada pelo UFC e Dana White, presidente do evento, decidiu retirar o título do norte-americano. Jones recuperou seu cinturão contra Daniel Cormier em 2017, dentro do UFC 214. Jones venceu o combate por nocaute técnico. Jones, no entanto, foi pego no exame antidoping alguns dias depois e perdeu seu título pela segunda vez. Em 2018, no UFC 232, Jones derrotou Alexandre Gustafsson novamente em uma revanche inédita e pegou de volta o cinturão que era seu dos meio pesados. Suas polêmicas. Além do golpe ilegal em 2009 e dirigir alcoolizado, não prestar socorro à vítima e perder o cinturão dos meio pesados em 2015, Jon Jones já se envolveu em outras polêmicas. O lutador é frequentemente criticado por utilizar golpes sujos, como por exemplo, ferir os olhos dos adversários com os dedos. Em 2012, Jones recusou uma luta contra o Charles Sonnen, uma hora antes do anúncio oficial do UFC 151. Dana White precisou cancelar o evento inteiro, que prejudicou outros combates e a preparação de diversos atletas. Em 2014, Jones foi acusado de homofobia após xingar um homem sueco nos comentários do Instagram. Ele alegou que foi hackeado e por isso não foi o autor das declarações. Em 2015 foi flagrado em um exame antidoping. Constou-se que havia a presença de substância presente na cocaína no sangue do atleta. Ele foi multado em exatamente $25 mil pelo ocorrido. No caso mais recente envolvendo o lutador, Jones foi acusado por assédio em 2019 por uma garçonete. A situação teria acontecido em uma casa noturna em Albuquerque, cidade localizada no estado do Novo México. Seus recordes no UFC: maior sequência de vitórias na categoria meio pesado, mais vitórias na categoria do meio pesado, maior sequência de defesa de cinturão na categoria do meio pesado, mais vitórias em defesa de cinturão na história do UFC, mais vitórias por finalização na categoria meio pesado, campeão mais jovem da história do UFC. Esses são alguns de vários recordes de Jon Jones dentro do UFC. Família. Jones é pai de 3 filhas, sendo elas Lia, Carmen Nicole e Olive Harvey. Seus 2 irmãos trilharam carreira profissionais no futebol americano. Arthur Jones foi defensive end durante 8 temporadas, tendo atuado pelo Baltimore Ravens e Washington Redskins. Já Chandler Jones é atual jogador do Arizona Cardinals. O apelido Bones, ou seja, ossos, surgiu na adolescência. Foi uma brincadeira feita por um treinador do ensino médio, pois Jones tinha as pernas finas. Jones tem 1,94 m de altura e uma envergadura de 215 centímetros. Seu treinador é Greg Jackson e sua residência oficial fica em Ithaca, Nova York. Curiosidades. O sonho de Jon Jones era se tornar policial. Antes de entrar no MMA profissional, jogou futebol americano e até foi zelador de uma empresa. O lutador tem a frase bíblica Filipenses 4,13 estampada em seu peito, que diz o seguinte: eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Em 2011, voltando de um treinamento para a luta contra Maurice Shogun, Jones e seus técnicos perseguiram um bandido. Eles conseguiram conter o assaltante até que a polícia chegasse para prendê-lo. Em 2012, o norte-americano se tornou o primeiro lutador de artes marciais mistas a ser patrocinado pela Nike. Ele também tem uma linha própria de calçados. Bones disse que o adversário mais difícil de sua carreira foi Alexandre Gustafsson. Ele é faixa roxa em jiu-jitsu. No dia que ele recebeu a honraria, agradeceu à Academia Brasileira Gracie Barra em sua conta oficial do Instagram. É importante lembrar que cada indivíduo tem sua própria jornada única e que muitos fatores podem influenciar o seu caminho na vida. No entanto, podemos aprender com as experiências e lições dos outros para nos inspirarmos e nos motivarmos a alcançar os nossos próprios objetivos, seja através de história de sucesso ou fracasso. Cada pessoa pode encontrar algo valioso para aprender e aplicar em suas próprias vidas. A chave é manter-se aberto a novas ideias e oportunidades, perseverar diante dos seus desafios e nunca desistir dos seus sonhos. Assista também a história de Cristiano Ronaldo, como ele saiu do absoluto zero ao dinheiro infinito. Não esqueça do like e da inscrição e vejo você no outro vídeo.